Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio Ribeiro. Estamos iniciando agora mais uma live do escritório Fábio Ribeiro Advogados. Este é o nosso 11º encontro virtual aqui no Instagram, sempre trazendo notícias e informações que possam ajudar as pessoas nesse momento de pandemia do novo coronavírus. Informações também que estão no nosso novo site, cujo endereço é o www.fabioribeiroadvogados.com.br. Lá, você que nos acompanha terá acesso a vídeos, notícias, informações e novidades sobre a nossa área de atuação. É só entrar lá e conferir. A live de hoje foi pensada para tratar de assuntos atuais dos servidores públicos municipais, estaduais e, por que não, também dos federais. Nós vamos discutir pontos importantes como o recebimento indevido do auxílio emergencial, né, e as suas consequências, por exemplo, né? Já temos algumas perguntas que recebemos via WhatsApp e também responderemos as perguntas que vocês enviarem ao longo da nossa transmissão, tá ok? Antes de iniciar a resposta das perguntas, eu gostaria de tratar aqui do assunto do auxílio emergencial que foi recebido de forma indevida. Bom, o que vem acontecendo? O TCU, o Tribunal de Contas da União, cruzou os dados das pessoas que receberam ou que houve o depósito do auxílio emergencial em suas contas, né, com os dados dos servidores públicos nos 3 níveis, estadual, municipal e federal. E identificou mais de 290 mil pessoas que tiveram esse pagamento depositado na conta. Bom, aqui em Sergipe, algumas prefeituras estão enviando notificações aos seus servidores justamente fazendo esse questionamento e orientando para que esse pagamento seja devolvido, tá? Então, o que está acontecendo hoje aqui? O auxílio emergencial, primeiro eu vou explicar. O auxílio emergencial, quem tem direito? Aquelas pessoas que têm emprego, que têm uma ocupação, no caso do servidor público, obviamente que eles têm um vínculo com o ente público, eles não estão aptos a receber o auxílio emergencial. Então, a pessoa não tem direito. Bom, o que eu acho, o que nós achamos que pode ter acontecido nessas situações? Porque a maioria das pessoas está dizendo que não pediu, que não fez o requerimento. Como a base de pagamento inicial foi o cadastro único do Bolsa Família, o que pode ter acontecido é o seguinte: pode ter acontecido que houve uma falta de atualização desse cadastro único. Então vamos dar um exemplo aqui. O governo liberou o pagamento inicialmente para todas aquelas pessoas que estavam recebendo o Bolsa Família, correto? O que aconteceu a partir daí? Pode ter sido que aquela pessoa que recebia, pode ter um servidor público, que recebia o Bolsa Família em razão da renda, né, que era considerada uma família pobre, principalmente aqueles servidores públicos que recebiam um pouco mais de um salário mínimo, eles poderiam estar constando na base de dados do Bolsa Família. E como não foi atualizado, esse cadastro único pode não ter sido atualizado, pode ter ocorrido esse pagamento por engano. Bom, em caso de ter ocorrido o pagamento por engano, tem que ser devolvido esse pagamento, esse valor. A mesma coisa também para aquelas pessoas que foram fraudadas, né? Algumas pessoas famosas foram fraudadas nesse aspecto. Por exemplo, os filhos do William Bonner, que é o apresentador da Rede Globo, eles foram contemplados sem ter requerido o benefício do auxílio emergencial. Então, caso o servidor tenha se enquadrado nessa hipótese de fraude, o caminho é registrar um boletim de ocorrência para se precaver, tá? Bom, como eu já disse aqui, o servidor público não pode receber o auxílio emergencial. Neste caso, como devolver então? Bom, o Ministério da Cidadania criou uma página especial na internet para que essas pessoas façam a devolução. Ela precisa entrar no site do Ministério da Cidadania e ali fazer o cadastro lá no passo a passo para a devolução. Como que será feito isso? A pessoa precisa informar o seu CPF, informando que quer fazer a devolução do dinheiro que foi pago. Vai ser gerada uma guia de recolhimento da União e essa guia pode ser paga seja no Banco do Brasil ou em qualquer outro banco.
Caso seja feito o pagamento em outro banco, aí precisa informar o endereço da pessoa. Se a pessoa for pagar no Banco do Brasil, não precisa nem informar nada. Basta fazer o recolhimento, faça o recolhimento, vai ser automaticamente encaminhado para a União. A União vai identificar aquele código, né, e vai reconhecer que houve o pagamento. Mas, por precaução, guardem a guia num lugar muito bem guardado. Tirem uma foto no telefone e guardem num lugar muito bem guardado, para caso no futuro você venha a ser contestado de alguma forma, você possa se defender, você tenha a prova que você devolveu. Havendo a devolução, não vai ser aplicada nenhuma sanção ao servidor público. Agora, caso o servidor público não devolva, aí sim o Ministério Público Federal vai atuar nesses casos, e aí a pessoa fraudou o sistema por vontade própria, ela vai sofrer sim a punição, como eu já disse em outra live, pode ser enquadrado até mesmo como um estelionato. E isso pode gerar, no fim de tudo, pode gerar até mesmo a exoneração da pessoa do seu cargo, né, da sua função pública. Tá ok? Bom, sobre o auxílio emergencial, o recebimento indevido, né, essas eram as considerações que eu gostaria de fazer. Uma das pessoas, um dos nossos clientes, fez a pergunta como fazer para devolver o pagamento. Como eu expliquei aqui. Entra no site do Ministério da Cidadania, vai no passo a passo para a devolução do auxílio emergencial, emite a guia, paga a guia, está tudo certo. Ok? Então vamos lá, vamos começar com as perguntas agora. A primeira pergunta é da Silvia. Ela pergunta o seguinte: me aposentei e não tirei as licenças quando estava na ativa. Tenho direito a alguma? Eu acredito que ela quis dizer aqui licenças prêmio, né? Bom, a licença prêmio é um direito do servidor, né? E o que acontece na prática hoje é que elas acabam se acumulando, o ente público demora a conceder, e muitas vezes o servidor pede 10, muitas vezes também faz o requerimento, mas não é atendido, né? O serviço público sempre está precisando de servidores lá, ou então é difícil fazer uma reposição, e aí eles ficam empurrando isso para frente. O que acontece muito na prática? Como no caso aqui da Silvia, a Silvia aposentou e não tirou as licenças prêmio dela. Então, neste caso, essas licenças prêmios são convertidas em pecúnia, e aí o ente público tem que pagar esse valor para o servidor, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal e até mesmo no âmbito federal. Tá? Então, Silvia, é um direito que você tem sim. Agora, tem que ficar atento a uma situação. O prazo para requerer isso é de 5 anos após a sua aposentadoria. Passou de 5 anos, aí não tem mais como pedir nada, tá? Aí você pode requerer, mas vai estar prescrito e você não vai ter direito. Tá ok? Então, nessa situação, tem sim, quem se aposentou e não tirou licença prêmio, tem direito sim a requerer isso e obter isso judicialmente. Ok? Outra pergunta. Otávio: doutor, me aposentei e quando fui sacar o PASEP, tinha uma quantia bem pequena, quase irrisória. Tem direito a alguma revisão? Bom, cabe aqui primeiro, Otávio, explicar para você essa situação do PASEP, né? O PASEP, ele foi criado em 1967. Ele foi criado ao mesmo tempo o Fundo de Garantia, né, o FGTS, para o servidor do trabalhador seletista, e foi criado esse PASEP, esse fundo, né, que era criado para o servidor público. E aí ficava depositado todo mês, o ente público depositava um percentual do salário da remuneração da pessoa ali, nesse fundo, no PASEP. Aí o PASEP existiu até 1988, quando veio a Constituição Federal e mudou as regras. A partir de 88, deixou de ser o PASEP e passou a ser o abono do PASEP. Aqueles servidores que recebiam menos de 2 salários mínimos, todos os anos, tinham direito a receber um salário mínimo de PASEP. Era o abono do PASEP. Existe também o PIS, né, que no caso do seletista é o abono do PIS para o seletista. Então, o que foi depositado até 1988, ali ficou acumulado, o servidor tem direito a receber esse pagamento. O que acontece? Acontece que não foram aplicadas as taxas de juros corretas
nessa correção do PASEP, né? E é uma coisa muito semelhante com o que aconteceu no caso do Fundo de Garantia, naquelas ações dos expurgos inflacionários do Fundo de Garantia, que eles falam do Plano Verão, Plano Collor, Plano Bresser. Então, se aplica essa regra também ao PASEP. Então, essa história da pessoa se aposentar e chegar lá ter R$300 para receber, isso pode ser revisto sim, né? Claro, tem que ver caso a caso, né? Uma pessoa, por exemplo, que começou a trabalhar depois de 1988, após a Constituição Federal, e se aposentou, já essa pessoa não vai ter direito a essa revisão. Mas quem começou a trabalhar no serviço público antes de 1988, com certeza se enquadra sim nesse tipo de revisão, tá? Basta requerer. Aí a complicação é conseguir os microfilmes, né? Que são tão antigos que antigamente os bancos faziam a microfilmagem dos documentos para guardar, porque ficavam os microfilmes representavam um volume menor de documentos, né, de papel. Aí tem que fazer esse requerimento junto ao Banco do Brasil, ele encaminha, você pede, ele dá para você, dá para o servidor ali essas microfilmagens, né? E aí é utilizado como base para ingressar com a ação de correção do PASEP. Ok? Outra pergunta. Antônio Marcos. Sou servidor público exercendo cargo de nível administrativo, mas desempenho função de técnico. Tenho direito a alguma diferença? Bom, esse é um outro assunto atual, tanto para o servidor público municipal, quanto estadual ou federal. O que vem acontecendo na prática? Infelizmente, a administração pública não tem contratado, não tem feito concursos. E aí, aquelas vagas, as pessoas vão se aposentando e aquelas vagas não têm sido repostas. Então, o que nós assistimos na prática hoje é o jeitinho, a aplicação do jeitinho, do famoso jeitinho brasileiro, também no dia a dia da administração pública. Eles têm que conseguir dar conta do trabalho com o efetivo que eles têm. E aí, é muito comum que um servidor que entrou numa função auxiliar, por exemplo, esteja desempenhando uma função intermediária ou até superior. Isso é chamado de desvio de função. Então, se você foi contratado como agente de portaria, mas está ali fazendo um serviço técnico, você tem direito a receber a mesma remuneração do serviço técnico. E não é o que está acontecendo hoje, né? O servidor que exerce uma atividade de técnico ganha bem mais que o do auxiliar, quem está iniciando no serviço público. Aí essa diferença, durante o tempo em que a pessoa trabalhou desviada de função, o servidor tem direito a receber, tá ok? Aí, isso infelizmente não são reconhecidos pelos entes públicos, é necessário ingressar com ação em juízo para que você consiga receber essa diferença. E é uma coisa muito importante explicar que não é que você vai ser reenquadrado, né? Você não consegue sair de auxiliar para nível técnico ou intermediário sem que seja feito um concurso, sem participar de um concurso. A única possibilidade de reenquadramento é através de concurso. O que vai ser pedido, o que você terá direito aí, mesmo você ter trabalhado 20, 30 anos em desvio de função, o seu direito vai ser receber as diferenças entre o salário do técnico e o salário do auxiliar. Tá? Então essa aí é a regrinha que você não pode esquecer, né? Não pode ter essa ilusão que vai ser reenquadrado sem passar por um concurso público, tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta. O Carlos, me aposentei pelo INSS e o município me obrigou a pedir a minha exoneração, mas eu não quero me aposentar. O que posso fazer? Olha, esse é um problema recorrente. O que vem acontecendo, né? As pessoas estão se aposentando, principalmente agora que houve a reforma da Previdência, muitas pessoas se apressaram em se aposentar logo. Porém, elas não tinham intenção de sair do serviço público, elas queriam continuar trabalhando. O que as prefeituras fizeram? As prefeituras começaram a exigir dessas pessoas que se aposentaram que elas peçam a exoneração, que elas saiam, alegando que houve vacância no cargo, já que houve uma aposentadoria da pessoa. Bom, olha, a prefeitura não pode obrigar o servidor a fazer isso. Ela não pode obrigar o servidor a pedir exoneração. E nem ela pode exonerar o servidor alegando vacância do cargo também.
O STF já decidiu, já pacificou esse assunto, dizendo que não, que são fontes de custeio diferentes. Portanto, o município, o pagamento da pessoa da aposentadoria vem do INSS e o pagamento do servidor público vem da prefeitura, vem do município. Então não há como você mesclar as duas coisas e uma não impede a outra. Então o servidor pode sim continuar trabalhando, mesmo aposentado, né? E exercendo a função que ele já exercia sem nenhum problema. A única objeção nesse caso é quando o servidor se aposenta pela aposentadoria especial. Aí sim, aí nesse caso a pessoa é obrigada a ser exonerada mesmo, porque não pode continuar exercendo um cargo de insalubridade. Porém, ainda assim há um questionamento sobre isso também. Não, judicialmente você pode questionar isso, porque seria uma medida inconstitucional, né? Você obrigar a pessoa a se aposentar por conta desse tipo de situação. Também temos que deixar claro aqui uma recente decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em uma decisão monocrática. Ele fala que não pode continuar trabalhando depois de aposentado, né? Porém, como foi uma decisão monocrática, né? Continua prevalecendo a decisão majoritária, a opinião majoritária dos outros ministros. Então, nesse momento, ainda é possível sim que o servidor aposentado se mantenha no cargo. Então, nesse seu caso aí, Carlos, não assine, não aceite a exoneração, continue trabalhando normalmente. Caso a prefeitura tome alguma atitude contra você, aí você procura um advogado, vai ingressar com mandado de segurança, impedindo que a prefeitura faça isso. Tá certo? Agora, se você já saiu, aí já é outra situação. Se você já saiu, já foi exonerado, aí precisa ingressar com ação mesmo de reintegração ao seu cargo, o cargo que você ocupava enquanto era servidor público municipal, estadual ou mesmo federal, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra situação. Outra pergunta, Ana Pri 29. Meu nome é Ana Priscila, recebi auxílio emergencial e agora meu cadastro está em avaliação. Como devo proceder? Bom, você disse que se recebeu o auxílio emergencial e agora o cadastro está em avaliação. Bom, acredito que... Será que não recebeu? Se você não recebeu o auxílio emergencial e o seu cadastro está em avaliação por causa de alguma informação, que você ainda teria um vínculo em aberto com algum ente público, aí nessa situação precisa ingressar com ação também. Agora, eu não entendi, mas vou imaginar o seguinte, né? Que você já recebeu os 3 primeiros e agora você quer continuar na extensão que o governo federal concedeu à percepção do auxílio emergencial. Bom, se você já recebeu as primeiras 3 parcelas, então não haveria nenhum óbice a você continuar recebendo, a não ser que você tenha sido contratado agora, começado a trabalhar, seja com carteira assinada ou seja contratada por algum ente público, né? Aí você realmente não poderia receber. Mas se você já recebeu as primeiras 3 parcelas, com certeza, e não mudou sua situação, com certeza você vai conseguir. As parcelas, né, do auxílio emergencial, com certeza você vai conseguir continuar recebendo nessa nova extensão que o governo federal concedeu. Tá? Uma outra situação, Genilda, sou professora, tenho 20 anos de serviço e não tive direito à extensão de carga horária. O que fazer? Bom, essa é uma situação também que é muito comum, né? As perguntas que nós selecionamos hoje, que nós recebemos, são perguntas de situações que ocorrem diariamente, né? Muito comuns. No caso da Genilda aqui, isso aqui é muito, muito comum. Com a edição da lei que criou o piso nacional dos professores, foi instituído que a cada 15 ou 20 anos, na função do professor, haja uma redução da carga horária. Tá? O Estado já tem essa previsão no Estatuto dos Servidores estaduais e a maioria dos municípios também tem essa previsão nos seus estatutos. Bom, o que acontece então? O que acontece é que a prefeitura e o município e o Estado estão deixando de cumprir uma lei. E qual é a consequência desse descumprimento?
Bom, a pessoa que trabalha, que alcança, né, que ela implementa os requisitos para essa redução de carga horária e continua trabalhando no mesmo ritmo, com a mesma carga horária, essa pessoa tem direito a receber essas horas trabalhadas. Entendeu? Então, assim, o Estado ou o município vão ter que remunerá-la por essas horas trabalhadas que ela não deveria estar trabalhando, né? Que no caso aqui da Genilda já era para estar com menos horas diárias na sua jornada de trabalho. Então isso é visto como uma hora adicional, né? Então seria a famosa hora extra, seria paga como hora extra. E aí, além de receber essas horas, ainda tem os reflexos que esse pagamento vai ter sobre as outras verbas, as gratificações, os anuênios, essas outras verbas que a pessoa tem direito que a remuneração base serve como parâmetro para o pagamento dessas outras gratificações. Tá? Então a pessoa tem direito a receber sim, viu Genilda? Tem direito a requerer, faz o requerimento administrativo primeiro, né? Sendo indeferido. Se a prefeitura ou o município, se o município ou o Estado se negarem a promover a sua redução de horas, né, de jornada, aí o caminho é ingressar na via judicial também, tá certo? Essa outra aqui não tem nome, quem enviou. É muito comum também as pessoas terem receio de informar o nome e o local, né, de onde elas trabalham, justamente com medo de retaliações. Mas vamos lá. Fui contratado para trabalho temporário na prefeitura. Quais são os meus direitos? Bom, eu imagino aqui que aquele contrato, que é o processo simplificado, seletivo simplificado, que é aqueles casos em que o ente público precisa contratar com uma urgência, né, uma coisa mais urgente, e contrata de forma temporária. Está sendo muito comum agora, por exemplo, os próprios professores, né? Então, os professores estão sendo contratados, né? Estavam sendo contratados para cobrir outros professores que estavam afastados ou que que se aposentaram. E aí, antes de ter um concurso, essas pessoas acabavam sendo contratadas temporariamente. Bom, quais são os direitos das pessoas temporárias? É muito comum as pessoas perguntarem: poxa, eu cumpri meu contrato e não tive direito à rescisão. Olha, infelizmente, o contrato temporário, né, o processo seletivo simplificado, a pessoa tem direito a receber os dias trabalhados, as férias e o 13º. Só isso. Não tem aviso prévio, não tem multa de fundo de garantia, não tem fundo de garantia por tempo de serviço, recolhimento, não tem nada disso. Então a pessoa fica só com isso mesmo, só com as férias, o 13º salário e os dias trabalhados. Realmente não há nenhuma rescisão, tá bom? Não há verbas rescisórias, desculpa. Outra questão. Fui contratado temporário, mas já estou há 8 anos na prefeitura, sem concurso público. Quais são os meus direitos? Bom, você vê, né? Essa pergunta é uma evolução da situação anterior, onde a pessoa foi contratada temporariamente, mas ela acaba sendo renovada, tendo renovações sucessivas, né? Essa pessoa já está com 7 anos lá, tendo renovações sucessivas. Bom, não pode. Se o próprio contrato, se a natureza do PSS, o processo seletivo simplificado, é ser temporário, não pode haver essa renovação indefinida, né? Então, o que acontece com isso, né? Isso é uma forma de burlar a lei. A prefeitura burla a lei. Para as prefeituras é a melhor coisa, porque ela não tem muito o que recolher, não tem uma mão de obra barata, não tem aqueles vários penduricalhos que o cargo público, que a pessoa vai acumulando ao longo do seu exercício da sua função pública, né? Não tem aqueles anuênios, não tem aqueles triênios, não tem as gratificações. Então, para a prefeitura é excelente esse tipo de contratação. Porém, ela é ilegal.
A única forma de você ingressar nos quadros públicos, nos quadros dos entes públicos, é através de concurso, ou cargo comissionado, ou temporário. Então você não pode perdurar ao longo de muitos anos numa situação de temporário, porque você está deixando de ser temporário, obviamente. Então isso aí é uma ilegalidade. O que a justiça vem decidindo nesses casos? A justiça, ela entende que é nulo, que esse tipo de contrato de renovação é nula. Então, ela, infelizmente, para o servidor, para o trabalhador, é péssimo, porque ela não reconhece esse tempo, não reconhece nenhum outro direito, a não ser o recolhimento de fundo de garantia. Esse é o único direito daquela pessoa, que aquela pessoa tem, que permanece na renovação, além das férias e 13º, né? Então, além das férias e 13º, o único direito que a pessoa tem quando você sai na rescisão, depois de passar vários anos na renovação do contrato temporário, é o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, essa é uma decisão que já está pacificada também no STF. O STF entende que é nulo, esse tipo de contrato é nulo, porque isso é uma forma de burlar a lei, e aí ela concede ao trabalhador apenas o recolhimento do fundo de garantia do período em que ele trabalhou. E, para se ter uma ideia, assim, o fundo de garantia ele representa mais ou menos um salário que a pessoa recebe ao ano. Então, por exemplo, se a pessoa recebe R$ 1.500, para ela ter uma ideia, R$ 1.500 por ano que ela deve ter de recolhimento de fundo de garantia. Aí, se você quiser saber quanto era, você multiplica aí os 7 anos que você trabalhou nessa situação pelo salário que você recebia, você vai ter mais ou menos o valor que a prefeitura deveria te pagar. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui. Tive auxílio emergencial negado em razão de constar vínculo temporário ativo com a administração pública. O que posso fazer? Bom, essa foi uma situação extremamente recorrente. Toda vez que você presta serviço, seja da forma... Isso aqui acontece muito com o temporário também, com o contratado temporário. Toda vez que você presta serviço à prefeitura, ou ao Estado, ou à Assembleia, ou ao TCU, ou a qualquer órgão público, você é seletista. Então, o temporário é feito um recolhimento previdenciário junto ao INSS. E aí, geralmente, eles informam a data de início do vínculo, mas quando acaba o contrato, eles raramente informam o INSS o fim do vínculo. Então fica aquele vínculo em aberto. Muitas pessoas descobrem anos depois, que trabalhar 20 anos depois, que existe um vínculo ainda em aberto com a prefeitura, com o Estado, que não foi dado baixa, que não foi feito, não foi informado a data de fim desse vínculo. Com isso, a pessoa, quando vai fazer o seu pedido junto ao aplicativo da Caixa Econômica Federal de auxílio emergencial, ali vai ser recusado porque consta um vínculo em aberto. Isso é um prejuízo absurdo para quem está necessitando tanto do auxílio emergencial. Aí a responsabilidade, nesse caso, recai sobre o ente público. Então, na nossa opinião, existe aí um dever de indenizar. Aí o ente público é obrigado não só a promover a baixa do vínculo da pessoa junto ao INSS, como também indenizá-lo pelo tempo que ele ficou sem receber esse auxílio emergencial. Tá? O que está acontecendo hoje é que você, infelizmente, o auxílio emergencial é para receber agora, e uma ação judicial acaba demorando muito tempo. Então, provavelmente termina no mínimo um ano depois. Então, esse é um martírio que a pessoa, que um ex-servidor vai atravessar. Mas, por esse martírio, por essa falta de pagamento, na nossa opinião, cabe aí um ressarcimento, uma indenização por danos morais. Porque a pessoa deixou de ter um direito que lhe era devido pela ação ou pela falta, pela omissão do ente público. Então, nessa situação, há sim o direito à percepção de um dano moral. Tá bom?
Vamos ver a próxima pergunta aqui. Prestei concurso público para uma empresa pública e fui classificado. Contudo, a empresa renovou os contratos dos terceirizados. Isso está correto? Bom, essa também é uma situação que acontece. O que vem acontecendo ultimamente também? Esse também é um tema bem atual. É feito o concurso, existem lá os terceirizados. Como os terceirizados custam muito menos para os cofres públicos, mesmo com um concursado pronto, apto a ingressar na sua função, o órgão ele renova o contrato com os temporários. Bom, isso não pode acontecer, né? Isso caracteriza essa preterição, né? Essa preterição, a pessoa fica preterida, o aprovado no concurso é preterido pelo serviço terceirizado. Isso gera o direito subjetivo à nomeação. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa, ela pode, já que a vaga dela está lá, e tem outra pessoa ocupando a vaga, depois que ela fez o concurso, houve essa renovação, né? Então, aí, essa ocupação indevida gera a ela o direito de ser nomeada e assumir a sua função. Então, nessa hipótese aqui, a pessoa tem que ingressar em juízo para obrigar para que o ente público, seja a prefeitura, seja Estado, seja a União, ou seja o municipal, estadual, federal, que eles impossem essa pessoa no seu cargo, né? Já que houve uma contratação posterior à realização do concurso e aprovação do candidato, e aí essa pessoa está exercendo a mesma função que ele passou no concurso. Então aí é gerado o direito subjetivo à nomeação. E aí sim a pessoa tem que ser empossada, ser nomeada para a sua função, para o seu cargo. Tá certo? Então aí nessa situação tem direito também, viu? Vamos lá para a última pergunta aqui. Maria Lúcia. Estou com um problema na minha perna. Fiquei 1 ano de benefício e em dezembro o benefício foi cessado 3 vezes. Posso entrar com processo? Bom, eu acredito que essa pergunta seja os servidores públicos, né? Bom, nessa situação, se a junta médica doente que você é servidora negou para você o direito a você continuar afastada em razão da sua saúde, aí não tem outra saída a não ser ingressar em juízo, né? Agora, é muito importante que você tenha sempre atualizado os seus relatórios médicos, seus exames médicos, que você possa chegar para a junta médica com as informações bem recentes do seu estado de saúde. Aí, em juízo, é a mesma situação. Você só vai ingressar em juízo quando você tiver em mãos os relatórios médicos atuais, os exames médicos atuais. A gente costuma falar que o relatório médico ele é importante, ele suplementa o exame, mas o exame médico é indispensável, porque dificilmente um profissional da saúde vai contra um exame de imagem, por exemplo, uma ressonância magnética, uma tomografia. Dificilmente um profissional da saúde vai dizer que o que está ali não condiz com a realidade da pessoa. Infelizmente também, muitos profissionais, muitos médicos julgam o estado de saúde da pessoa pela aparência. A pessoa aparentemente está bem, está com fisionomia boa, e o médico já acha que aquela pessoa está apta para trabalhar e está ali só para enganar o médico. Infelizmente essa situação também ocorre. Por isso que é muito importante que você embase o máximo possível a junta médica de informações sobre o seu estado de saúde, quantidade de exames que você puder fazer, que você levar, os antigos, os novos, para os médicos poderem avaliar. Na justiça, a mesma coisa. É importante que você leve a maior quantidade possível do seu histórico de saúde para que o advogado ingresse com a ação explicando o que ocorreu, tá? E aí, com essa explicação, diante dessa explicação, o médico da justiça vai poder analisar, de acordo com o que o advogado falou,
de acordo com o que o seu médico relatou e de acordo com o que os exames estão mostrando, tá bom? Então essa aí é uma outra notícia, uma outra situação que deve ser tratada assim, com essa atenção, tá bom? Bom, uma outra notícia que eu quero dar para vocês aqui, antes de encerrar, o Senado aprovou, na noite de ontem, né, aprovou um projeto de lei que suspende por 4 meses o pagamento dos empréstimos consignados, né? Então, ainda não virou lei ainda, né? Não foi publicado e tal, e já está trazendo um caminhão de reclamações por parte dos bancos, informa que estão alegando que isso vai contra a lei do crédito, né, que não pode ser feito esse adiamento, né, essa suspensão. Então, assim, embora seja notícia, muitos de vocês ouviram isso, já ouviu as pessoas perguntando para nós, nos perguntando, né, se vai isso realmente acontecer. Na prática, eu acredito que ainda falta um certo caminho para ser percorrido e realmente essa lei entrar em vigor. Então, ainda vamos ter que aguardar para saber se realmente vai ser efetivada, tá? A última pergunta que chegou aqui, vamos lá. Tem 45 anos de idade, 15 de serviço público. Quando me aposentar aos 62, vai ser integral ou vai ser o mínimo? Bom, a pergunta aqui não fala que tipo de servidor você é, né? Então, eu vou tentar ser o mais abrangente possível. Olha, se você for servidor da Prefeitura de Aracaju, ou se você for um servidor federal, quando você se aposentar, vai ser aplicada aquela regra das 80 maiores contribuições, né? E aí você vai ter, a partir dos 20 anos de contribuição, 2% a mais por ano trabalhado. Então, é uma regrinha que vai chegar aí. Eu não sei quanto você ganha, né? A regra que se aplica para você, se for a regra geral, vai ser essa. Eu não sei quanto você ganha, mas pode chegar a salário mínimo sim, viu? O que a gente pode dizer é que essa reforma da Previdência, ela foi muito, muito dura, muito pesada. Pode ser até que quando você chegue à sua idade, você está com 45, né? Ainda faltam aí 17 anos, que haja alguma correção de rumo, como já aconteceu no passado. Às vezes, se ficar muito difícil para o servidor, acaba se criando uma flexibilização, tá? Mas existe sim a possibilidade de chegar no mínimo se você receber, se a sua remuneração for baixa. Se você receber lá seus R$ 1.500, R$ 2.000, existe a possibilidade sim de chegar até o mínimo. Para saber exatamente o valor que você vai receber, o ideal é fazer um cálculo, né? Fazer um cálculo para poder prever isso aí. Você está um pouco longe ainda, tá aí, faltam 17 anos ainda, mas é uma coisa que você deve se preocupar. Aliás, esse é um recado que eu quero dar para todo mundo. Não dependam, não fiquem com aquela ilusão de depender unicamente do INSS, da União, do governo estadual, do governo municipal, que vai pagar a sua aposentadoria suficiente para você ter uma vida digna no futuro. Isso não vai mais acontecer, né? Desde essa reforma, todo mundo vai ter que se preocupar em promover meios de, lá na frente, quando for sair do mercado de trabalho, conseguir ter um plano B, uma outra renda para complementar a aposentadoria. Tá? Isso vai atingir a todos nós, né? Então, hoje acontece com quem aposentou pelo INSS lá no passado e ganhava salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo. Hoje, com salário mínimo, dificilmente a pessoa consegue viver com um mínimo de conforto. Se você deseja viver com o mínimo de conforto, aí você precisa ter o plano B. Criar uma outra previdência paralela. Seja investindo em imóveis, uma casinha para alugar, um apartamentinho para alugar, seja investindo em outras atividades, ter uma mercearia, um barzinho, seja investindo no agronegócio, que agora está em alta. Mas todos nós vamos precisar se quisermos ter um mínimo de conforto na aposentadoria, vamos precisar de uma complementação para os nossos proventos de aposentados, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que por hoje era o assunto que a gente queria, né? Queria tratar, eu acho que tentei ser o mais prático possível.
para a live ficar dentro dos seus 30 minutos e não ficar muito cansativa, né? Então, quero aqui agradecer mais uma vez a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Pedir que vocês continuem curtindo, compartilhando, participando desse trabalho educativo que nós temos feito com carinho e o sentimento de dever cumprido. Também quero lembrar para vocês que agora nós temos mais um canal de comunicação, que é o nosso novo site, que é o www.fabioribeiroadvogados.com.br. Acessem lá, vocês vão encontrar vários vídeos, várias orientações, várias informações, muitas notícias, muitas coisas atuais e que acaba sempre ajudando, né? Conhecimento sempre é bom. Então eu quero encerrar aqui desejando muita saúde a todo mundo, sempre recomendando que sigam os cuidados médicos para evitar a contaminação pelo Covid, máscara, álcool gel, evite circulação em locais que haja aglomeração, não vão para festinhas e juntar muita gente, que a gente viu aí que é uma forma de contaminação exponencial, né? Quando se reúnem em grupos de grande número de pessoas, tá bom? Então era isso, por hoje eu fico por aqui, um grande abraço a todos e boa noite.